Gente querida, mais uma vez estamos aqui em um papo musical e eu tenho a honra hoje de conversar com esse cara que eu tenho um carinho super especial, um grande amigo desde o período da graduação. Estamos aqui hoje com Jadson Dias, ele que é um mestre aí, um educador, professor de música, começou seus estudos, né, Jadson, lá atrás em 2004, na igreja que ele frequentava, e daí pra frente ele foi se desenvolvendo muito na música. Nós fomos contemporâneos, né, da graduação, aí ele ingressando no ano de 2009 no curso de licenciatura em música, e de lá para cá, gente, Jadson tem tido um trabalho fabuloso nessa área musical, né? Tanto como professor, também se desenvolvendo aí os seus trabalhos dentro da Orquestra Cidadã, e atualmente, né, Jadson, você é professor dentro do curso de graduação de licenciatura em música. Eu queria agradecer muito pela oportunidade que você nos dá aqui, a honra de a gente poder trocar essas experiências e conversar um pouco sobre sua vida musical, e tenho certeza que vai ser muito bacana. Imagina, maravilha. Eu que agradeço o convite. Eu tive a honra também de estudar na mesma sala, ser seu colega de turma, do ICA, né? E graças a uma mudança de turno, porque eu era da turma da manhã, você era da turma da noite, né? E eu tive que pagar umas cadeiras à noite e conheci aquela turma lá maravilhosa. E eu que agradeço aqui o convite de poder participar e fazer esse bate-papo aqui musical com você. Que massa, meu querido. Então, Jason, olha só, eu sempre gosto de começar perguntando, né, como é que você, como músico, né, começou a tua carreira na música, digamos assim, né? Quais foram esses primeiros passos que você deu para se desenvolver, para chegar até onde você está agora, né, como professor de música, super relevante aí nos seus trabalhos? O que que te motivou para se debruçar sobre esse caminho da música que é tão apaixonante? Conta aí pra gente. Então, na verdade, eu tive uma influência muito forte do meu pai, por ele ser maestro, né, de banda e de orquestra. Então, a minha infância toda foi vendo ele assistir, na época, VHS de orquestras, e fazer ensaios e reger a orquestra ou banda na igreja. E às vezes eu pequenininho ia lá pro lado dele enquanto ele regia, né? Eu ficava lá do lado balançando os braços junto com ele. E isso teve um impacto muito forte, né? E eu via ele depois que chegou o computador e tal, ele sempre muito antenado, eu via ele fazendo as edições das partituras, os arranjos no computador, e imprimindo as partituras, e aquilo foi me causando curiosidade, né? O que é aquelas bolinhas pretas, o que isso aqui significa, até eu ingressar na minha adolescência de fato, onde eu comecei a estudar música lá na igreja que eu congregava, e fui de fato conhecer os elementos, a notação musical, os elementos musicais, com o meu professor era o maestro do coral, né, professor Wellington, ele é professor do Instituto Federal do Piauí hoje em dia, né? E ali eu comecei a entender música, a estudar música e fazer música com o grupo de adolescentes, que a gente na época chama de União de Adolescentes, né? Que é um coro de adolescentes, onde eu comecei ali a fazer os meus primeiros ensaios, né? E fazer também as minhas primeiras, os meus primeiros trabalhos de percepção, onde eu tinha que ouvir uma música a duas, a três vozes e passar para o computador. E já ia aprendendo com meu pai também, ele ia me ensinando a fazer adição e imprimir o arranjo e levar para o ensaio. Ou seja, aquilo que meu pai fazia, eu estava Você fazendo já da ia mesma seguindo. forma, só que com a vida dele inteira, a prática dele foi mais instrumental, com banda e orquestra. E a minha, no caso, foi mais com o coral. Então, o que ele fazia com a orquestra, eu comecei a fazer com o coro de adolescente da minha igreja. E até que, quando chegou a época do vestibular, eu não me via fazendo outro curso senão música. Então, eu não tinha outra escolha, né? Quando a gente faz música, a gente tem que colocar uma segunda opção, caso não passe na prova de aptidão. Pelo menos Isso. na minha época, assim, eu acho que continua assim. E assim, eu coloquei, mas porque tinha que colocar, porque não me interessava nada, nenhum curso. Eu coloquei engenharia na época, eu me lembro que eu coloquei engenharia lá, mas só porque tinha que colocar, porque nada mais me interessava a não ser estudar música, fazer música, reger, cantar, ensinar. Na verdade, ensinar especificamente, eu diria que foi mais no decorrer do curso de licenciatura. Então, essa veia de educador foi
foi crescendo durante o curso de licenciatura. Que maravilha, Mas meu querido. Você é falou aí isso. de um ponto que eu achei extraordinário e que, de certa forma, eu acho que todos nós que éramos contemporâneos de universidade, a gente sempre observava muito isso em você, né? Que essa sua aptidão, esse seu conhecimento extraordinário que você tem com grupos de canto coral, um conhecimento específico, né? Dentro da música, assim. E aí eu queria que, nesse sentido, você, de repente, tecesse considerações a respeito dessa sua construção com o canto coral, como é que isso foi se tornando relevante para a sua vida, como é que você foi se apropriando disso? Então, a relevância do canto coral, principalmente no ambiente em que eu cresci, que foi num ambiente cristão. A gente sabe que nas igrejas preza-se muito pelo coral, e sempre tem grupos que cantam, né, na sua liturgia, e aquilo tem uma relevância muito grande, aquilo tem um impacto muito grande na liturgia de um culto, e uma importância muito grande também. Então, aquilo foi, de certa forma, eu como cantor, também como corista, né, que participava também, não só da adolescência, mas até no coral de adultos, quando o maestro me chamava, enfim. Essa prática de cantar, né, de vir de dentro, assim, de poder expressar meus sentimentos, expressar aquilo ali através do canto, foi, de fato, me empolgando e fazendo com que eu fosse fosse me como é que eu posso dizer? Aprofundando nesse tema. Então, a importância do canto coral, não só na igreja, mas de uma forma na cultura, é muito legal, porque você tem ali várias pessoas diferentes, né, com pensamentos diferentes, visão de mundo diferente, vozes diferentes, naipes diferentes, enfim, uma pluralidade de pessoas, de opiniões, de uma diversidade, mas todas estão ali juntas para cantar em coro. E assim, isso acontece em outras práticas musicais também, como orquestra, enfim, mas o coral, ele tem uma magia diferente, eu diria, porque voz é voz. Voz é o nosso instrumento natural, assim, é o instrumento mais democrático que existe, é a voz. Né? Porque a gente já nasce com ela, e você usar a voz para cantar, para expor. Então, querendo ou não, parece que tem uma magia, um quê, sabe, de você ver um coro de fato afinado, cantando em harmonia, né? Vozes diferentes, mas que precisam se encaixar, sem ninguém querer cantar mais alto, mais forte ou melhor do que ninguém, porque senão vai quebrar a sonoridade que a gente tanto preza do coral, né? Não são vozes que se destacam, mas o coro como uma massa homogênea, todo mundo ali na mesma vibração. Então isso tem muita força musical, cultural, social, e isso me encanta, né? E estar na frente de um coral conduzindo isso, para mim é o melhor lugar que existe como de performance musical. Para mim é nesse lugar, podendo ver o brilho nos olhos das pessoas e conduzir tantas pessoas a fazer arte, a fazer música. Que maravilha, cara, de verdade. Você falou a respeito dessa questão do canto coral, né? E que eu lembro várias vezes assim de ouvir diversos professores falando sobre isso também, o quanto o canto coral é uma espécie de retrato da sociedade, né? Como você bem disse, existem muitas pessoas ali diferentes, né? Que vieram de lugares diferentes, com vozes sociais ali diferentes e ambas estão juntas ali por um grande propósito e a música tem esse poder, né? De unir as pessoas. Agora, é claro que além do grande poder que a música tem de unir essas pessoas, tem essa questão do educador, né? A figura do educador, que também ali vai protagonizar algo muito importante, né? Na hora de mediar o conhecimento musical com as pessoas. E aí eu queria que você tentasse explorar também, explorasse um pouco pra gente essa questão, essa sua veia, como você falou, que foi se construindo aos poucos de educador musical. Como é que é essa sua relação agora com a educação musical, com o canto coral, com esses seus alunos, né? Como é que você vê isso nesse momento agora? Considerando também que a gente está aí numa pandemia, né? Então, de certa forma, o professor ainda tem um protagonismo ainda mais forte, né, nesse momento. Me fala pra gente aí, conta um pouco pra gente sobre esse caminho de educador musical. O meu caminho de educador musical, como eu falei, começou na universidade, né? Eu entrei querendo reger,
simplesmente. Só que não temos um curso de bacharelado em regência aqui em Pernambuco. Então, fizemos licenciatura, que é o curso voltado para o ensino. E no decorrer do curso foi que eu fui, de fato, tendo esse gosto por ensinar música. Na verdade, eu sempre gostei de ensinar. Minha mãe me dizia que eu sempre fui um bom professor quando precisava explicar alguma coisa. Ela me dizia isso. Então, né, esse meu gosto por ensinar, por passar alguma coisa que eu sei para outra pessoa e fazer a outra pessoa entender aquilo, né, eu tinha esse gosto e me dava uma alegria, né? Então, eu juntei essa questão do educador, do gosto pelo ensino, à música. E com a minha prática, uma coisa que foi muito legal, assim, que abriu muito a minha visão e me deixou mais à vontade ainda dentro de sala de aula para ensinar, enfim, para trocar ideia, foi a experiência que eu tive como bolsista do PIBID, que é justamente o programa de iniciação à docência. Eu não sei, enfim, não sei a sigla exatamente, mas o PIBID, o final é Iniciação à Docência. Tem o PIBIC, que é de iniciação científica, e o PIBID, que é de iniciação à docência. Então, eu participei por 2 anos do PIBID como bolsista, dando aula em escola pública regular, né? E aquela experiência ali, né, de você trocar, porque a gente não ia sozinho, a gente ia com outro bolsista, a gente se reunia com uma professora orientadora, então aquilo foi nos dando uma segurança, uma calma, uma tranquilidade para entrar na sala de aula, porque eu mesmo entrava assim meio tenso, sabe? Como é que a turma vai reagir? Como é que vai ser essa interação? Será que eles vão fazer muita bagunça? Será que eles vão me ouvir? Você chega cheio de incertezas, cheio de dúvidas, sabe? E como é que vai ser isso? E essa experiência no PIBID, assim, quem dera todo aluno de licenciatura que queira, de fato, dar aula, porque, afinal de contas, é o objetivo maior do curso, quem dera todos eles passassem por essa experiência que eu passei, né? Que foi um estágio, mas foi um estágio diferente do estágio curricular, né? Eu me senti mais amparado pela coordenadora e pelos demais bolsistas. Mas aquilo ali foi que eu disse, não, realmente já foi mais perto do final do curso, né? Então já tinha decidido ali que, de fato, a sala de aula era a segunda sala que eu preferia. A primeira era a sala de ensaio. A sala de ensaio, para mim, é É o uma sala santuário do maravilhosa, músico, né? é um santuário, sem dúvida. E a segunda sala foi a sala de ensaio e a sala de aula, né? A sala de aula, para mim, passou a ser uma das salas preferidas, onde ali eu posso compartilhar com os meus alunos, né? Tudo isso que eu tenho conquistado que começou lá atrás, né? Na verdade, né? E até hoje a gente tem vivenciado muitas coisas e na sala de aula é um momento que eu gosto muito de estar para essa troca, né, de conhecimento musical. Que massa! Você falou aí da sala de aula, já tá puxando os gatilhos, né? E eu lembrei aqui que de grandes experiências suas, né? Uma é na Orquestra Cidadã, né? E agora como professor da própria universidade onde você se formou, né? E aí, esses ambientes de sala de aula, você que já teve tanto a visão de aluno e agora como professor, eu queria que você comentasse um pouco, falasse um pouco sobre sua experiência nessas diversas instituições, né? Como é ter essa visão de aluno e como é ter essa visão agora de professor de uma instituição tão importante aqui em Pernambuco, uma vez que fomenta a música, que está preocupada em fazer a formação de professores e pensando essa questão de formação de professores para o nosso estado, para o nosso país, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, assim que eu me formei, apareceu a seleção para a Orquestra Criança Cidadã, e aí foi quando eu fiz e, enfim, fui chamado para compor, para dar início a um novo núcleo, na verdade, que foi o núcleo de Pojuca, onde eu dou aula. Então, foi ali que eu comecei, de fato, a assumir uma classe, né? Até então, eu tinha passado por estágio, como eu falei, mas ali eu assumi a classe de canto coral, de percepção e solfejo, a classe de teoria musical, a classe de flauta doce, posteriormente, um pouco depois. E ali foi onde eu tive as minhas primeiras experiências, onde eu vi o que dava mais certo, onde eu fui vendo os caminhos que eram mais promissores no sentido de fazer o aluno entender certos conteúdos, vivenciar certos conteúdos. E eu passei anos ali, alguns anos, né, já
estamos lá há 6 anos, e eu passei todos esses anos estudando, pesquisando e dando aula para, né, nessa vivência, nessa prática de sala de aula, a gente vai descobrindo muitas coisas, né? A aula, por exemplo, a aula que eu dou hoje sobre fórmula de compasso, por exemplo, não é a mesma aula que eu dei lá no início. Então, mas por quê? Por causa da prática em sala de aula, né? Não adianta você ficar só lendo, mas quando você vai ensinar, aí você vai vendo o que funciona, o que não funciona, o que funciona mais. E nesse caminho aí, eu conheci, na verdade, nesse caminho eu tinha conhecido um pouco antes, mas eu fui me aprofundando mais no conhecimento que eu tive do método de educação musical, que é o Passo, né? E ali eu conheci Lucas Ciavata, né, o criador, e ali foi quando eu comecei a aprender a ensinar um ritmo, por exemplo, né, sendo mais específico, o método não trata só de ritmo, mas especificamente sobre ritmo, de uma visão que eu nunca tinha partido, né? Então foi uma coisa que eu digo, caramba, abriu meus olhos para um certo entendimento, eu fui me aprofundando. Hoje eu sou um dos professores também do Instituto, né? Fui convidado a fazer parte do corpo de professores do Instituto do Passo, e é um método que tem me acompanhado, sabe? Eu pretendo levar para frente. E foi essa construção de conhecimentos que me levou a estar hoje na frente de uma turma de ensino superior da Universidade Federal, né, como professor substituto de percepção musical. Então, toda essa experiência me fez chegar com uma bagagem que pudesse, de fato, levar alguma coisa para contribuir com a formação dos alunos da licenciatura e do bacharelado, né, porque a disciplina dá para os dois tipos de curso. E foi assim, de fundamental importância. Jamais, se eu não tivesse tido essa experiência, eu entraria como professor substituto. Eu passaria no concurso, talvez, porque eu fiz a prova usando esse método também, né? E tudo mais. E me fez entrar na sala de aula com mais, sabe? Mas ainda assim, eu confesso para você, Ícaro, entrar na sala de aula de um curso superior lá na universidade não é fácil, sabe? Não é fácil. Pelo menos para mim ainda assim, eu fico pensando muito assim, o que é que esse pessoal está esperando de mim, sabe? Porque existe uma expectativa do aluno por parte do professor. Existe. Você, e assim, olha só que eu estou como professor substituto, então eu estou substituindo uma professora que é assim, sabe, excepcional, a Maria Ida. E você Inclusive, chega lá, você foi monitor dela, né? Você eu fui foi o monitor, monitor de então. turma de percepção, né, da Maria Ida, né? Grande Exato, professora. exato. Exatamente. Eu tive a oportunidade de ser monitor dela, e agora, como professor substituto, assim, agora não tem mais ela. Eu não estou sendo monitor, sou eu lá É sozinho. você o protagonista, né? Exato, assim. É uma honra muito grande estar substituindo ela, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade, sabe? Que querendo ou não, você carrega ali, caramba, a expectativa, né? Inclusive, eu acho que a melhor turma que vai ser a turma dos novatos, porque não conheceram ela, né? Já começaram de mim, então já É um não tem nem como comparar muito. menos tenso, né? Digamos assim. Menos tempo, não, essa primeira aqui. Aí eu vou, não, tal, porque vocês sabem, eu sou professor substituto, eu estou substituindo a professora Maria Ida. Vocês conhecem a Maria Ida? Aí a galera, não, digo graças a Deus. mas assim, maravilhoso, né? Mas com as outras turmas que já conheciam também, a turma foi muito legal. Jadson, que bom, cara, que você tem essas experiências tão grandes aí, valiosíssimas, né? A professora Maria Ida é uma professora que eu lembro com muito carinho também, da graduação e também da pós-graduação, que depois eu fui estudar um pouco de pedagogia do instrumento lá na UFPE e foi muito legal. Agora, você falou de algo aí que, sem dúvida, eu acho que é um outro ponto que sempre que as pessoas de repente olham para você, lembram muito dessa questão, né? Que é essa questão do ritmo, algo que você se debruçou tanto sobre suas pesquisas, né? Como você falou, você é professor do Instituto do Passo, né? E que você tem uma forte influência, né? Nessas questões, nesse desenvolvimento do Passo aqui em Recife, né? E sem dúvida o Lucas deve ser motivo de muito orgulho você
expandir ainda mais essas questões relacionadas ao Instituto do Passo. Então, eu queria que você, de certa forma, desenvolvesse agora um pouco, contasse um pouco para a gente como é que é essa sua relação tão íntima aí com o ritmo, como é que você percebe o ritmo, né? Quais são suas práticas pedagógicas, como é que isso norteia o seu caminho musical. Tá. Então, de fato, assim, o estudo de ritmo é um estudo que eu me interesso bastante, é um assunto que me fascina. Eu gosto muito, sabe, de fazer, enfim, exercícios de ritmos, polirritmia, tudo que for de ritmo, eu quero ler, quero saber. E o lugar do Instituto do Passo é um lugar que a gente debate muito sobre, fala demais, demais, assim, sabe? Senta assim a galera, professores de música, o Lucas, a galera do Brasil inteiro e de fora também, professores da Alemanha, enfim, de outros Estados Unidos. E, não, vamos falar sobre pulsação, vamos falar sobre métrica, vamos falar como é que se ensina ritmo, sabe? Porque tem um lance aí que é ensinar ritmo parado, cara. A galera quer aprender ritmo parado. E esse é um problema, porque ritmo nunca foi. Não existe ritmo sem movimento, sabe? Ritmo é movimento. Cara, como é que você vai swingar parado, velho? Você tem que se movimentar, você tem que se mexer. Aí entra aquela questão de vários professores, né? Mais do lado de instrumentos eruditos. O moleque começa a bater o pé, tá começando a entender o ritmo, batendo o pé ali para tentar entender o tempo. O professor, para esse pé aí. Amarra o corpo dele, né? Amarra exatamente, cara. O cara tá, sabe, uma batida de pé assim. O cara tá começando a entender o que é pulsação. Olha esse pé aí, não, porque no palco, no seu cara, o palco, calma aí, velho. O palco, aí depois a gente fala sobre o palco, mas o cara tá na sala de aula aprendendo, sabe? Como é que ele vai entender um contratempo se ele não se mexe, velho? Como é que ele vai entender essa entrada? Ele tem que se mexer, ele tem que bater o tempo para acertar um contratempo. Ou então ele vai ficar fazendo uma coisa que tá fazendo por ouvido, mas não sabe exatamente o que é aquilo ali. Ele está Aí imitando sem pensar sobre aquilo, né? sem pensar, sem pensar. Aí você fala assim, cara, vê só, massa, mas faz esse ritmo aí andando. Não precisa nem fazer especificamente o passo. Que o passo nada mais é do que você andar para frente e para trás, se for o passo quadrado. Aí o cara não consegue. Aí, poxa, o que tá, mas tu não tava tocando? Eu tava tocando, mas, cara, tu tá. Não, então é o passo, não é o passo, não é o movimento. Pode ser, bate o pé então, bate o pé enquanto toca. O cara, alguma coisa ali não sabe, sabe? Não, mas se for parado, eu sei. Cara, tu não entendeu ainda o ritmo. Porque o ritmo aí, para fazer sentido, ele precisa estar linkado com a pulsação da música. Então, o teu problema é com a pulsação, e que é uma coisa básica. E, assim, vários professores de música partem do ensino do ritmo pressupondo que o aluno entenda o que é pulsação. Seu coração não bate? Bate. Pronto. Então calma, cara. É assim, se o meu coração bate... Como se essa simples analogia fosse explicar tudo, né? Tem que contar que o coração é um músculo de movimento involuntário. A gente não está pensando que o coração bater, ele está batendo. Verdade. Então, pessoal, seu coração está batendo, então você tem ritmo. Não, de fato, você tem ritmo. Agora, você precisa exteriorizar isso com o movimento do seu corpo. Então, anda aí, bate o tempo, bate no contratempo, faz esse ritmo. Enfim, entra uma série de questões, sabe? Então, essa pegada, essa visão que o Lucas trouxe como método foi muito forte para mim, fez sentido para mim, fez muito sentido para mim. E assim, você vai para a sala de aula de qualquer nível, e isso me fez entrar na universidade com mais tranquilidade. Isso eu posso te falar. Isso me fez entrar na universidade com mais, e em qualquer sala de aula para ensinar ritmo, com uma tranquilidade assim, que independente do nível de dificuldade do cara, eu tenho uma ferramenta que vai ajudar ele. E vai me ajudar a saber se ele está indo no caminho certo ou se ele não sabe o que está fazendo, tem a menor noção do que está fazendo, sabe? Então, isso mudou demais, mudou minha forma de ensinar música, mudou minha forma de avaliar música. Eu estou falando mais nesse sentido, né, que a gente está abordando aqui, da abordagem de ritmo, na abordagem de afinação também. O método traz algumas coisas que eu utilizo demais, que é a questão do solfejo com graus. Não é o método que traz isso, ele se utiliza, na verdade, disso, né, que o solfejo com graus é muito anterior a isso, mas que eram coisas que eram ferramentas que eu não tinha antes e que agora eu tenho, e que faz eu
na minha prática pedagógica, faz eu ter algumas ferramentas que me norteiam, sabe? E me ajuda como professor e ajuda o aluno a construir uma coisa que é necessária, básica, né? Básica. E a gente vai construindo os tijolinhos pouco a pouco até o aluno, de fato, entrar enfim. Aí o limite não é o método quem diz, não é o aluno quem... Para onde ele quer ir com essa ferramenta, aí é ele quem diz. Mas foi uma coisa que me deu muito mais clareza no ensino, na avaliação e na percepção musical. Foi show de bola. Que maravilha. Jadson, meu querido, a gente está chegando já no fim e eu queria muito de antemão já lhe agradecer, mas não queria que de forma alguma você deixasse de tecer alguns comentários sobre a seguinte pergunta: o que você consideraria mais importante, digamos assim, para esses novos alunos que estão aí na graduação, nesse processo de formação de professores? Quais são as características, digamos assim, de um professor que você acha que seria um professor significativo e relevante no seu papel na hora de atuar dentro da sala de aula? E o que é que você teria a nos dizer com relação a isso? O que é que os nossos alunos da graduação precisam ter para seguir sua caminhada musical profissional como professores? Tá, no caso, alunos da graduação mais voltados para a licenciatura, você fala, né? Mas Isso, exato. Esses professores que vão estar aí, esses alunos que já vão estar atuando aí profissionalmente na área da educação. Então, eu acho que uma coisa importante, que eu falei um pouco na minha última fala, é que faz toda a diferença quando você entra numa sala de aula e vai tratar com um aluno, é não pressupor nada. Não pressuponha que ele saiba alguma coisa. Você precisa se certificar do que o aluno já chega na sua sala de aula trazendo. Você não pode pressupor que ele saiba alguma coisa e contar com isso. Isso é uma coisa muito importante que muda muita coisa. Qualquer coisa que você for fazer na sala de aula, você não pode pressupor nada. Você tem que construir com o aluno, ver se ele já sabe, ver se ele já tem aquilo. E se não tiver, construir, incluí-lo, porque na mesma sala de aula pode ser que alguém já tenha algumas coisas, né? Então, fazer práticas pedagógicas que todos se sintam incluídos naquela prática. Se alguém pode fazer alguma coisa mais difícil, beleza, mas se alguém ainda está um pouco mais atrás, mas da mesma forma ele vai praticar. Isso é uma coisa. A outra coisa é seja criterioso, sabe? Seja rigoroso na sua avaliação, na sua educação, em como você vai passar o conteúdo. Rigoroso no sentido de não fazer as coisas de todo jeito, não achar que tá bom assim, ele não precisa também saber. Não, tenha um rigor na sua prática pedagógica, tenha um rigor na sua avaliação, porque senão ela vai perder um pouco o sentido disso, né? E saiba avaliar, porque é uma coisa que a gente precisa, como educador, como professor, é saber avaliar. Uma boa avaliação de como o aluno está faz a gente trilhar um caminho mais eficiente para onde ele quer chegar. Que eu acho que essa, se não for a principal, pelo menos é uma das funções da avaliação. Então, seja um bom avaliador, tenha um olhar, sabe? Não acredite no aluno, no que o aluno fala, acredite no que o aluno faz. Não é perguntar assim, entendeu? Aí o aluno fala assim, entendi. E pronto. Aí você quer jogar uma responsabilidade que é sua para o aluno. Essa responsabilidade não é do aluno dizer que entendeu. A responsabilidade é sua como professor de saber se ele entendeu. Então, entendeu? Entendi. Então, tá. Não, entendeu? Entendeu esse ritmo? Entendeu essa melodia? Entendeu esse fraseado? Entendi. Tá, então toca aí. Então faz aí, deixa eu ver. Ah, não. Você disse que entendeu, não é falar que entendeu, é mostrar que entendeu, porque música é uma arte de performance. Não adianta você entender a teoria se você não sabe colocá-la em prática. Então, isso é uma coisa também que eu acho muito importante para que todo educador musical tenha em mente. Olha essa frase, eu vou até repetir, viu? Porque essa frase foi poderosa, né? Não, como foi que você disse? Você disse assim, não acredite naquilo que o aluno fala, mas sim naquilo que ele faz, não é isso? Então, essa é uma boa forma, realmente, de pensar sobre avaliação, né? Ver o aluno fazendo, construindo a música, que é uma arte de performance, como bem colocado. Meu querido, eu queria agradecer demais, Jadson. Foi uma honra ter aqui, batendo esse papo aqui com você, ter você aqui
nessa gravação, a gente que está aqui pensando sobre música, desenvolvendo os nossos conhecimentos musicais como professores. De verdade, muito sucesso para você, que você continue firme aí nos seus propósitos e nos seus trabalhos. E eu vou deixar, gente, aqui o contato também de Jadson, né, Jadson? De repente, quem quiser trocar uma ideia com você pelo Instagram, pelas redes sociais, pode também estar construindo. Você quer deixar, de repente, alguma informação mais sobre você, que de repente as pessoas podem entrar em contato com você? Olha, eu tô nas redes sociais, eu tô mais atuante um pouco no Instagram. Então, no Instagram, inclusive, eu faço lives 2 vezes por semana, terça e quinta à noite, às 20 horas, fazendo solfejo, praticando solfejo, chamo a galera para solfejar, para ajudar, enfim, é uma aula de solfejo, basicamente, né? Dentre outros assuntos também que eu vou colocando durante a semana. Então, quem de repente gosta, quer aprender música, eu acho que é uma boa me seguir lá no Instagram, porque além do conteúdo que já está lá gravado, eu estou sempre produzindo mais e mais lives também, para trocar ideia com o pessoal e responder perguntas, enfim. Então, eu adoro responder perguntas, adoro receber perguntas, porque perguntas boas é o que nós precisamos, né? Verdade, verdade. Meu querido, obrigado, sucesso para você, viu? Valeu, igualmente, meu amigo. Um prazer, um abraço. Você é um querido. Foi muito bom te conhecer e é muito bom ter sua amizade. Um abração. Maravilha, abraço. Você gostou dessa entrevista com o Jadson? Se sim, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas que podem estar interessadas nesse tema e curtir o vídeo. Assim a gente continua se engajando nesse propósito tão legal de continuar dividindo as experiências sobre educação musical com outros professores. Um grande abraço e até a próxima!